Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Primeiramente eu queria agradecer os 200 inscritos do canal, porque realmente eu pensei que eu fosse demorar uns 4 meses para conseguir chegar lá, mas a gente chegou em uma semana. Hoje faz literalmente uma semana que eu postei o primeiro vídeo no canal, então eu tô muito feliz. Queria agradecer em especial a todo mundo que se inscreveu no canal e compartilhou com os amigos também. Então bora lá pro vídeo de hoje, porque eu me chamo Ney Alonso, sou biólogo professor e esse é um canal que a gente vive ciência. Bem, vocês ficaram curiosos, perguntaram, pediram e hoje eu vou falar sobre o que aconteceu com a Joaquina no início do ano. Bem, a Joaquina tá comigo desde que ela é um bebezinho. Olha que coisa fofa. Então eu acompanhei todo o crescimento dela e sei mais ou menos como ela se comporta. Hoje em dia, a Joaquina tem 1 ano e 7 meses. O que aconteceu com ela? De tempos em tempos ela não fica muito afim de comer, principalmente quando está um clima muito frio. Como ela tem uma toca que é aquecida, ela gosta de ficar só dentro dessa toca e ela acaba não saindo muito nem para se alimentar. No final do ano passado, ela apresentou esse mesmo comportamento de querer ficar mais na dela, não se alimentar direito, comer um pouco menos, deixando algumas larvas sobrando na refeição para o dia seguinte. Então eu reduzi a alimentação dela um pouco. No final de dezembro, eu viajei para São Paulo para passar as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, início de janeiro também. E quando eu voltei, eu me deparei com essa imagem. Pois é, ela estava muito mal. Se vocês compararem essa imagem do rabo dela com a imagem do rabo do vídeo de semana passada, vocês vão ver que o rabo dela aqui tá 1/3 do que ele realmente é. Lembra que eu falei que o rabo é reserva de energia dos geckos leopardos? Então, como ela ficou muito tempo sem se alimentar direito, ela acabou usando quase toda essa reserva de energia que ela tinha no rabo. Então toda aquela gordura que ela tinha acumulado ali, ela usou para ter energia durante esse tempo que ela não estava se alimentando. Ou seja, se demorasse um pouco mais, provavelmente ela teria morrido. Assim que a gente chegou de São Paulo, eu vi essa cena, eu já liguei na hora pro Dr. Felipe, que é o veterinário dela, que é um veterinário aqui da clínica Dr. Silvestre, que é uma clínica de referência no Rio de Janeiro em exóticos e silvestres, e falei para ele que estava com uma emergência. Então ele falou: Ney, liga lá para a clínica e já marca o encaixe para agora. Isso era 1h30 da tarde mais ou menos, eu consegui o encaixe para 3 horas, a gente levou ela lá direto, ou seja, nem desfiz mala nem nada. A gente chegou, viu ela naquele estado, ligou pra clínica e fomos pra lá. Bem, quando a gente chegou lá, ele olhou pra ela e viu que primeiro ela não estava conseguindo trocar a pele dela e segundo ele fez um exame lá na hora, que basicamente é um exame que ele pega a lanterna do celular para conseguir ver a anatomia interna, ou seja, os órgãos dela. Eu vou fazer mais ou menos agora como é que é para vocês terem uma ideia. Então pessoal, agora que a Joaquina tá aqui, eu vou reproduzir o exame que foi feito lá na hora para vocês conseguirem ver mais ou menos o que a gente viu também. Tá bem? Eu vou só apagar as luzes aqui agora para ficar mais fácil da visualização. A gente consegue ver o fígado, o pulmão e o estômago dela todos bem juntinhos ali embaixo. Até que ela tá respirando, a gente consegue ver ele se mexendo. Mais aqui para cima fica o coraçãozinho dela, bem perto do pescoço. Aqui em cima, o coraçãozinho dela tá batendo ali em cima. Então o que ele viu nesse exame? Ele viu que esses órgãos que são centralizados nela, que é o fígado, o estômago, os pulmões, eles estavam deslocados. Nesse deslocamento tinha um ponto vermelho muito grande ali, que ele pensou que fosse um folículo. O folículo faz parte da reprodução e às vezes esse folículo gera uma má formação que acaba inflamando, dando problema. Qual era a hipótese dele então? Que ela estava com alguma distocia, que é alguma dificuldade durante o processo reprodutivo. Veja bem, não quer dizer que ela reproduziu ou não, não quer dizer que ela cruzou, mas todas as fêmeas ovulam e às vezes nessa ovulação gera algum problema também. Mas para ter certeza ele falou, é melhor a gente fazer alguns exames. Então ele passou um raio-x e um ultrassom para a gente fazer nela para ele ter certeza que era isso. Porque caso fosse isso, teria que operar e teria que tirar todo o aparelho reprodutor dela, ou seja, teria que castrá-la. Porém não tinha lá na clínica na época porque estava em obra, então ele passou uma outra clínica para a gente fazer, mas só tinha vaga para 2 dias depois. Então a gente já deixou ela internada lá, porque ela precisava tomar soro, precisava ser alimentada, precisava tomar um monte de remédio. Então ela ficou internada 2 dias, a gente pegou ela, levou para outra clínica, e lá nessa clínica do raio-x, a veterinária já falou na hora que não era uma distocia, e sim era um cisto que ela tinha na barriga. Então ela fez uma punção, que é praticamente pegar uma seringa e puxar. Se vocês estão vendo aqui, ó, essa coisa vermelha, esse líquido vermelho com alguns pedaços de dentro da seringa,
é justamente o cisto que ela estava na barriga. Então ela tirou esse cisto, a gente voltou lá pro Dr. Felipe, ele avaliou, falou, ó, deixa mais uns dias internada só para ela conseguir se recuperar melhor e depois a gente dá alta para ela dependendo de como ela estiver. E a gente deixou ela lá mais 5 dias, completando uma semaninha. E aí depois dessa uma semana, ele falou, não, ela tá tudo bem com ela. Ela realmente apresentou uma melhora muito boa, o rabo dela já deu uma engordada, ela tá melhor. Então dá pra levar ela pra casa, mas é melhor continuar com o medicamento. Agora vamos lá, por que ela tá com o olho fechado em todas essas fotos? Lembra que eu falei que o gecko leopardo, ele pra trocar de pele, ele come a pele dele? Então, como ela tava com esse inchaço deslocando e apertando o estômago dela, era por isso que ela não estava se alimentando direito e por isso que ela não estava conseguindo trocar de pele também, porque ela não tinha como comer a pele dela, porque o estômago dela estava sendo comprimido. Então, a gente não sabe ao certo por que ela perdeu a visão, mas a teoria é que ela não conseguiu trocar de pele e acabou formando uma camada muito grossa de pele que não permitia mais que ela fechasse e abrisse o olho para lubrificar o olho. E o olho dela acabou ressecando e regredindo, ou seja, ela não tinha mais volume nenhum no olho. O globo ocular dela tinha regredido, tinha entrado e estava só um buraco. Então ele passou os medicamentos, passou também os remédios para o olho, os colírios, mas ele falou, ó, sinceramente eu não teria esperança dela voltar a enxergar, porque o olho dela não apresenta nenhum tipo de reflexo pupilar, que é quando a nossa pupila fecha com uma luz muito forte. E não tem nenhum volume no olho dela, ela tá com o olho morto. E a gente levou ela pra casa, deu medicamento, dava alimento na boca dela, porque ela não conseguia enxergar o tenebro, ou seja, a gente colocava o tenebro perto dela, ele saía lá, ó, andando, e ela não conseguia ver, porque literalmente o olho dela tava fechado, ela tava cega. Então, todo dia, 2 vezes por dia, a gente ia lá, pegava ela com calma, tinha que irritá-la para conseguir dar o remédio, porque o remédio é via oral. Só que ela não abre a boca de bobeira. Então a gente tinha que ficar mexendo na boca dela, até ela se incomodar e tentar morder a gente. Só que lembra que eu falei que o gecko tem um comportamento muito tranquilo? Ele não é um animal agressivo. Quando ele está incomodado, ele simplesmente sai de perto. Ele não vai buscar nunca um confronto. Então a gente tinha que ficar lá irritando. Quando ela abria a boca para morder, a gente botava a seringa e botava o remédio na boca dela. Agora imagina isso durante 30 dias, 2 vezes por dia, um monte de remédios. Mentira, um monte não, eram 3. Então a gente fazia o mesmo processo para conseguir alimentá-la. A gente irritava ela até ela ficar incomodada, abria a boca para morder. A gente colocava o tenebro lá dentro. Quando ela fechava a boca no tenebro, a gente soltava e aí ela engolia o tenebro. Só que o tenebro eram 15 por dia, meu amigo. E aí era muito trabalho fazer isso. As imagens do colírio eu não vou colocar aqui porque é uma imagem um pouquinho mais forte, porque a gente tinha que abrir o olho dela com uma pinça e era um buraco, então tem algumas pessoas que são mais sensíveis, eu preferi não colocar aqui. Mas o que aconteceu? Depois de um tempo, o colírio começou a fazer efeito. Eram 2 colírios que a gente pingava, um antibiótico e um para lubrificar o olho. E aí depois de mais ou menos uns 15 dias, o olho dela voltou a ter reflexo pupilar, ou seja, voltou a pupila a se dilatar e contrair de acordo com a quantidade de luz do ambiente. E aí a gente ficou muito feliz, teve uma esperança, e a gente começou a deixar o tenebro perto dela para fazer teste para ver se ela conseguia enxergar ou não esse tenebro. E aí ela voltou a enxergar o tenebro, voltou a comer, e aí agora, hoje em dia, ela já está normal, enxergando de novo. O olho dela voltou ao tamanho normal, o que pra mim foi uma surpresa, porque eu achei até que o olho dela fosse voltar a enxergar, mas que ela não fosse ter um volume ocular de novo. O olho dela realmente voltou. Ele estava regredido lá no fundo e ele voltou, o que é incrível. E esse foi o processo todo que a gente passou em janeiro e fevereiro. Ou seja, foi muito trabalho, mas valeu muito a pena. Porque uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte, a pessoa que tem um pet, seja ele qual for, cachorro, gato, uma jiboia, uma arara, você tem um comprometimento muito grande com esse animal. Então você tem que estar preparado para tudo. Um animal exótico e silvestre, eu diria que o comprometimento ainda é 20 vezes maior. Por quê? Para você ter uma jiboia em casa, você ter um gecko, você ter esses animais que não são convencionais, você tem que estudar muito sobre eles. Você tem que preparar um ambiente para eles e se preparar para eles também. Incluindo gastos, tá? Porque, vamos lá, vamos aos preços, porque vocês ficam me perguntando o preço de tudo. Uma consulta é R$150, não é caro. Uma consulta de gato e cachorro é o mesmo preço.
Então, apesar da gente ter ido lá várias vezes, só foram cobradas 2 consultas porque o resto era tudo reavaliação. Então, R$300 de consulta. O raio-x foi R$380, o ultrassom foi R$290. Cada dia de internação, R$70. 7 vezes 7, 49, R$490. Os remédios no total não deu nem R$200. Então, a soma de tudo, R$1.660 em um mês. Caramba, deu muito trabalho, ter que dar tanto Tenebro, ter que dar remédio 2 vezes por dia, ter que pingar colírio 2 vezes por dia. Não é fácil, porque ela fica tentando se esquivar e você tem que tomar cuidado com a pinça para ela não furar o olho dela. Então dá um trabalho sim, tem custo, mas se você gosta desse tipo de coisa, vale muito a pena. Então, se você já ama a Joaquina também, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo e deixa um like nesse vídeo, comenta sobre o que você gostaria de saber sobre ela e a gente se vê de novo no próximo vídeo.